Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Nacionalismo Progressista. Hoje vamos falar de um dos maiores heróis da história do Brasil, um homem de extrema importância no cenário histórico brasileiro. Hoje vamos falar de um homem que deu a vida pelo seu país, de um homem de luta, de um homem de fibra, de um grande herói nacional que muita gente não conhece. Hoje vamos falar de João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, o grande lutador, o grande líder da revolta da Chibata de 1910. A revolta da Chibata foi uma revolta, foi uma luta dentro da Marinha do Brasil. Foi um levante dentro da Marinha do Brasil que aconteceu em 1910. Os marujos, muito revoltados com as condições de trabalho, muito revoltados com os salários, muito revoltados com a forma de como eles eram tratados, eles acabaram fazendo um levante contra os oficiais e contra toda a cadeia hierárquica que estava acima deles. A revolta da Chibata, ela aconteceu por conta de tudo isso e porque a Marinha do Brasil, na época, ela era um órgão extremamente arcaico no sentido mais humanista da palavra, porque eles ainda, a escravidão já tinha sido abolida em 13 de maio de 1888, ali no Paço Imperial, como a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas essa lógica dentro da Marinha do Brasil, ela não acabou, ela não se dissipou. A Marinha, ela tinha como forma de castigo para os seus marujos, para os seus soldados, chibatadas. Ou seja, você fez alguma coisa de errado, você é o marujo, você está lá no barco, você fez alguma coisa de errado que foi fora da visão, que na visão do seu comandante foi algo fora de contexto, algo que não deveria ter acontecido, então você vai ser condenado com chibatadas. Aproximadamente, pelos estudos que eu fiz, as chibatadas eram de 25 a 30 chibatadas em cada marujo que fizesse algo que o almirante, que o oficial acima achasse que foi errado. E um belo dia, um marujo entrou no navio com 2 garrafas de cachaça, e essas 2 garrafas de cachaça lhe renderam 250 chibatadas. 250 chibatadas. Consegue imaginar isso? É muita coisa, é muita chibatada. E isso foi o marco principal, o estopim da revolta da Chibata. O estopim da revolta da Chibata se deu aí. Então, posteriormente a esse fato, alguns dias depois, os marujos, muito revoltados, muito chateados com toda essa situação, juntou a situação dos castigos corporais com a situação do salário, que era muito baixo. Juntando tudo isso, eles fizeram uma revolta que ficou conhecida como Revolta da Chibata. Primeiro ficou conhecida como Revolta da Armada, posteriormente ganhou a alcunha de Revolta da Chibata. Essa revolta aconteceu da seguinte maneira: os marujos do Levante sequestraram 2 navios da Marinha do Brasil. O navio Bahia, o encouraçado Bahia e o encouraçado Minas Gerais. E quando eles sequestraram, eles mataram esse oficial que ordenou as 250 chibatadas. Os jornais da época falaram que foi uma morte terrível, que foi uma morte horrível, mas até hoje não se sabe de fato como que foi essa execução desse oficial, né? Que já diziam, esse oficial era uma espécie de psicopata, que sentia muito prazer em ver as pessoas defiando, as pessoas com castigos corporais. Não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que
tivemos essa chibatada, essa sessão de chibatada longa, né? O encouraçado Bahia e o encouraçado Minas Gerais. Aí você me pergunta como que os revoltosos tinham a capacidade de manobrar um encouraçado que é algo imenso, na Baía de Guanabara, né? Fazendo aquelas manobras incríveis que marinheiros da época, que oficiais da marinha francesa e da marinha inglesa que estavam aqui no Rio falaram que foi algo fenomenal, fora do comum, que ele nunca viu alguém ou um grupamento de pessoas pilotar um navio, manusear um navio, fazer aquelas manobras incríveis. Ele nunca tinha visto aquilo, e aquilo foi feito com João Cândido Felisberto no comando. Aí você pergunta como que eles tinham essa capacidade de dirigir um encouraçado, no caso 2 encouraçados. A Marinha do Brasil mandou João Cândido Felisberto e outros marinheiros para a Inglaterra para fazer um aprimoramento, para fazer um treinamento de como agir no manuseamento das armas dos encouraçados e também na direção, né, dos encouraçados. E quando eles voltaram com essa habilidade e também voltaram com um pensamento muito interessante. Eles foram em 1905 para a Europa para poder fazer esse aprimoramento, né? E em 1905 aconteceu a revolta do encouraçado Potemkin na Rússia, em 1905, que foi mais ou menos uma história parecida com a da revolta da Chibata, só que foi uma revolta russa, né? Os marinheiros que voltaram de lá, já em 1905, já voltaram com essa mentalidade de que eles poderiam se sobrepor a essa ordem que os castigava nos castigos físicos, castigos horríveis, os castigos inimagináveis. Então eles já voltaram com essa coisa na mente, né? De que unidos eles poderiam fazer uma mudança coletivamente que acabasse com esses castigos. Então eles fizeram essa revolta. Nessas manobras eles colocaram os 2 encouraçados na frente do Palácio do Catete, ameaçaram tacar uma bomba no Palácio do Catete. E o presidente, com muito medo, né, porque eles tacaram uma bomba no Morro do Castelo. Eles jogaram uma bomba no Morro do Castelo e o presidente falou: nossa, esses caras não estão de brincadeira. Então o presidente deu um passo atrás, se eu não me engano, o presidente Hermes da Fonseca, e o presidente deu um passo atrás e falou: não, vamos dar uma anistia para esses caras. Então eles deram anistia para os revoltosos da revolta da Chibata, só que a história não termina aí, a história continua. Os revoltosos foram presos na Ilha das Cobras. 18 revoltosos foram presos na Ilha das Cobras, onde também Tiradentes foi preso, antes de esperando o julgamento do Império. Ele foi preso na Ilha das Cobras. Esses marinheiros foram levados para a Ilha das Cobras, e na Ilha das Cobras 18 marinheiros, que eram considerados os líderes, as mentes pensantes dentro do movimento, foram aprisionados numa cela medíocre, numa cela muito pequena, e jogaram cal, com a desculpa que eles queriam fazer uma limpeza antes dos prisioneiros adentrarem a cela, né? Antes dos prisioneiros adentrarem a cela. Então, eles entraram, ficaram na cela com aquele cal. Quando a água evaporou, o cheiro do cal subiu. Eles ficaram 3 dias presos nessa pequena cela. O cheiro do cal, extremamente tóxico, acabou levando à morte 16 prisioneiros. Só sobraram um prisioneiro e o João Cândido. Daí o João Cândido foi expulso da marinha, com a desculpa que ele estava louco, que ele tinha enlouquecido. Foi parar no Pinel, né? No que a gente pode chamar de Pinel, no sanatório, que é o mesmo sanatório. Isso em 1910 ele foi parar nesse sanatório, que é o mesmo sanatório. Em 1911 ele foi parar nesse sanatório.
Ele foi preso em 24 de dezembro de 1910, nessa cela na Ilha das Cobras, e foi parar nesse sanatório que é o mesmo sanatório que Lima Barreto ficou preso em 1914 e 1918. Daí ele nunca mais conseguiu retornar à Marinha, foi dispensado por conta de sua loucura, disseram que ele estava louco. Foi uma desculpa para dar um pé na bunda nele, isso a gente sabe. Mas ele dizia que escutava as vozes, os gritos das pessoas agoniando, morrendo na sua sala. Imagina ver na sua cela. Imagina ver 16 pessoas morrendo dentro de uma cela pequena e você presenciar tudo aquilo, deve ser terrível. Mas ele não estava louco como a Marinha afirmou e como o médico laudou, né, na época. Aí no final da história, João Cândido ele vira um pescador. Ele trabalha como pescador, pesca e vende, mora no centro da cidade, ou seja, ele nunca largou do mar, o mar sempre foi a grande paixão de João Cândido. Quando o encouraçado Minas Gerais foi vendido, tem um relato que João Cândido foi numa pequena embarcação até o encouraçado Minas Gerais, antes do encouraçado Minas Gerais sair da Baía de Guanabara, e nessa cena ele abraça o encouraçado Minas Gerais e o beija caindo em lágrimas. A paixão, o amor que ele tinha pelo mar, pelo encouraçado Minas Gerais, que marcou um momento muito especial para ele. E além desse trabalho como pescador e vendedor de peixes que João Cândido tinha, ele recebia uma pensão que foi dada a ele pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, enquanto era governador do Rio Grande do Sul, deu uma pensão para João Cândido. E João Cândido viveu com essa pensão até o final da sua vida. Se eu não me engano, João Cândido morreu em 1969. João Cândido viveu até 1969. Bem recente, digamos, bem recente. E é um grande herói da história do Brasil. É um grande herói das lutas progressistas, das transformações sociais. E foi um homem que, junto com muitos outros, se levantou. Foi o grande líder do Levante para tornar uma marinha muito mais humana e menos racista, né? Então João Cândido é de extrema importância para a história do Brasil. Muito obrigado, até uma próxima.